Olá pessoal, a gente veio aqui para um vídeo novo. Nesse vídeo nós vamos alterar o sistema de alunos para permitir que uma pessoa possa inserir o nome de várias disciplinas e cadastrar pelo menos, assim, matricular o aluno em pelo menos 3 dessas disciplinas. Além dos conceitos que a gente já viu de tipos de dados, controles de fluxo e um pouco de tela de interação com o usuário através de JOption Pane, nós vamos também trabalhar um pouquinho, começar a trabalhar agora com a questão do banco de dados no Java. Vamos lá? Bom, a gente vem aqui para o NetBeans. Tem aqui já o código do projeto anterior do sistema de alunos. Eu vou cadastrar aqui uma nova classe do Java. Eu vou chamar essa classe de disciplina. Ele vai abrir aqui para minha classe. E agora eu vou poder fazer... O que eu vou colocar aqui? Todas as características da disciplina. Bom, aqui o que eu fiz? Eu declarei 3 atributos na classe, que seriam todos eles como modificador de acesso tipo private. Eu indico que ele é um private int, que é o ID, com o ID da disciplina, o string nome, nome da disciplina, e um código curso, que seria o código do curso a qual a disciplina pertence. Normalmente tem associação dentro das universidades. Você pode ter uma disciplina que pertence a vários tipos de cursos, embora os planos de aula possam ser diferentes. Até aqui o momento, esses aqui são os 3 atributos básicos que você precisa na sua disciplina. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqueles métodos getSet, que eu usando um utilitário do NetBeans, que é para poder lidar com esses atributos. Então aqui todos eles. O getSet. E eu vou fazer aqui também uma coisa. Eu vou usar um método especial, que é o construtor, que é o método construtor. Para o construtor, eu escrevo ele desse jeito aqui. Em Java, o método construtor ele tem sempre o mesmo nome da classe, que nem aqui, aqui disciplina, disciplina. Ele não tem tipo de retorno, e você pode receber uma lista de parâmetros para poder inicializar os valores que você utiliza na tua classe. No caso, os valores dos atributos. Esse caso aqui, estou inicializando ID, nome e código curso. Ou seja, quando esse cara for criado, essa classe, eu já vou passar com parâmetros 3 valores e definir aqui o nome da disciplina. O construtor ele sempre é chamado quando você utiliza o comando new. Por exemplo, vamos aqui na classe sistema de alunos. O que é que a gente tem? Eu tenho aqui a declaração, que é a instanciação de um objeto aluno. Ou seja, o que é que ele faz? Eu defini um tipo de classe, aluno igual, o new, ele vai instanciar esse construtor. No caso da classe aluno, eu não tenho nenhum construtor declarado aqui. Ao contrário do que eu fiz aqui com a disciplina. Ok? Isso acontece pelo seguinte motivo. Quando eu venho aqui no sistema de alunos, e você não coloca nenhum construtor, o próprio compilador do Java ele já entende que quando você utiliza o new, que você vai criar a instanciação de um construtor padrão para poder fazer a inicialização das variáveis. Só que a diferença é que nesse construtor padrão, como você não declarou ele aqui na classe aluno, ele não faz nada. Só para representar aqui é o seguinte, eu vou criar aqui um outro construtor. Disciplina. Que nem o padrão, que seria aqui na verdade o construtor padrão. E vou colocar id igual a 0. Sem nome. Código curso igual 0.
Então o que eu criei? Eu criei aqui o nome da... Ou seja, esses dois valores vão fazer com que o nome seja... O nome da disciplina, ele possa ser inicializado ou com esses nomes padrõezinhos, ou possa inicializar com os parâmetros que vão ser chamados aqui. Vamos fazer aqui um exemplo. Voltando aqui para a classe main. Digo a classe sistema de alunos. E eu vou fazer como alteração. Eu vou dentro do método main aqui, vou eliminar o tirar notas. E vou fazer o seguinte. Disciplina. D1 igual. New. New disciplina. Eu vou fazer uma chamando o construtor padrão. E a outra chamando o outro construtor. E vou colocar aqui, no caso, os nomes que eu quero que apareçam. Get nome. Get nome aqui eu vou fazer o seguinte. Na D1, eu estou chamando o construtor padrão. Na segunda, eu vou definir os parâmetros aqui. Vou atribuir um código 782. Vou colocar aqui programação em Java no nome dela. E suponho que ela vai ter um curso chamado 234. Na hora que eu executar isso aqui, o resultado vai ser o seguinte. Quando ele executa aqui o D1, ele fala que o nome da disciplina está sem nome. E na segunda, é a programação Java. Isso ocorre por causa da diferença da chamada da execução que eu coloquei. Se eu tivesse... então, o que acontece? Quando você vem aqui na disciplina e cria esses construtores, você está definindo o nome que você quer que seja criado para ela. Suponha que de repente não tem o nome ainda por enquanto, você pode alterar a qualquer momento, pode ser essa. E aqui você já está pedindo que ele insira com os nomes que ele precise. Em relação aos construtores, você pode colocar quantos você achar necessários para inicializar esses valores. Por exemplo, você tem um certo momento aqui, que nem o caso aqui agora, a disciplina não tem o código do curso, então você tem apenas o nome e um ID, que eu vou criar. Nessa situação, eu quero que o código do curso seja criado igual a 0. Então, o que acontece? O construtor padrão aqui não tem parâmetros e também não tem tipos de retorno. Esse construtor aqui recebe 3 parâmetros, que são todos, mas não tem tipo de retorno. Esse aqui ele tem 2 parâmetros, mas não tem tipo de retorno. Bom, se eu criar aqui um terceiro objeto, então o que ele faz? Pelo número de parâmetros, a própria linguagem de compilação sabe qual é o construtor que tem que ser inicializado. Na hora que eu colocar aqui, D3, aqui. Só colocar agora uma formatação colocando o seguinte, código do curso. Get código do curso para mostrar
os valores que tem. Altera aqui D2, D3. Então aqui eu tenho a disciplina sem nome, tem um código curso 0. A programação Java, curso 234. E a programação O está sem o código do curso, de acordo com os valores que eu passei aqui. Então, no caso é o seguinte, quando você chamar um construtor que recebe dois parâmetros, a JVM encontra. Enquanto você procurar com 3, o JVM também encontra. O que você não vai conseguir, por exemplo, é na seguinte situação. Você tem uma disciplina. Você vai criar um quarto objeto, onde você só tem o nome da disciplina. Aqui acontece o seguinte. Ele fala que não tem um construtor compatível com isso. Pelo seguinte motivo, quando eu fiz a criação das disciplinas, a gente não colocou nenhum que receba só o nome. Se eu vier aqui e inserir esse construtor, que receba só o nome, salvar aqui o código, o erro desaparece. Essa que é a chamada de para isso que serve a chamada de construtores. E esse valor sempre é, e aí sim, o construtor é sempre chamado na inicialização. Então, basicamente, a gente pode concluir que o construtor padrão, o construtor, na verdade, é um tipo de método especial na linguagem de programação do Java, que é utilizado para inicializar o estado de um objeto, de acordo com os valores que você coloca aqui. Você pode criar quantos construtores você quiser, mantendo cada um com 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros, tanto faz. Você coloca o que você precisa, como eles sejam inicializados. Vou colocar aqui o 99, só para a gente fazer um teste. Inicializados, e os utiliza do jeito que você precisar. Vou chamar aqui o D4. Chamar aqui para executar. Tem todos os valores aqui definidos. Ok? Então nós criamos aqui a classe disciplina. E ela é feita, por exemplo, que nem aqui no caso, por exemplo, na hora de calcular as notas, nós utilizamos sempre os métodos, aqui no caso aqui do aluno. A gente colocou sempre o set nome, por exemplo, para definir o nome. 1 para definir o RA, o set nota 1 para set nota 2, set nota 3, porque aqui no caso é mais prático. Para definir esses valores de acordo com o que eu preciso. Agora, normalmente, quando a gente precisa cadastrar uma telinha, por exemplo, normalmente o usuário já preenche todos os campos na tela. Eu não precisaria, não ficaria tão prático chamar todos esses sets aqui. Seria mais prático você pegar já todos e definir para chamar um construtor para declarar todos eles de uma vez. Ok? Vamos mostrar como isso funcionaria. Agora é o seguinte, seria cadastrar várias disciplinas e fazer com que a pessoa crie a sua. Bom, agora aqui no código que a gente acabou colocando, já fiz aqui algumas alterações para mais rápido. O que eu acabei criando? Alterei aqui o método main para fazer uma declaração seguinte. Eu criei aqui um tipo de variável que é um tipo de array, vetores, uma matriz que a pessoa, dependendo do pessoal que acaba utilizando, que eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar na verdade uma lista de disciplinas que foram sendo criadas, ou seja, isso aqui é como se fosse eu estou criando aqui na verdade uma coleção de dados. Ela é um array dinâmico onde eu vou fazer o seguinte, cada lista que em vez de a gente trabalhar com aquelas questões de vetores lá que você declara, que você tem uma matriz lá que tem 10 posições, e você tem que declarar que ela tem 10 posições, ou tem que pegar antes e ver se ela tem 20, 30, e declarar essa posição já no início,
eu vou utilizar uma coleção de dados que no Java ele permite que esse valor seja dinâmico. Ou seja, em vez de colocar de repente um tamanho inicial lá de 10 ou de 20 e ter que preencher esses valores, esse tipo de array aqui que seria o array list, o que é que ele faz? Ele permite que eu coloque, ele permite que eu não precise definir um tamanho e ele vai modificando esse tamanho de acordo com o que vai acontecendo, conforme você vai criando novos objetos. E é aqui que eu vou colocando. Assim, se você chegar aqui num sisteminha, que nem a gente colocou aqui no sistema, tem que criar pelo menos 3 disciplinas. Se você criar só as 3, ele mantém os 3. Se você criar 4 ou 5, ele vai incrementando. Da mesma forma, se você for retirando itens dessa lista, ele vai removendo. A vantagem de você utilizar os arrays em relação aos vetores no Java, que é aquela matriz do tamanho fixo, que seria mais ou menos escrever isso aqui. Disciplina. Ou seja, aqui eu estou falando que tem uma lista aqui também. Só que a diferença é que com essa linha aqui embaixo, eu estou falando que eu tenho uma lista de 5 posições. E eu não tenho como alterar isso em tempo de execução. Ao contrário do que acontece com essa lista aqui. Vamos apagar aqui. O que eu precisei fazer aqui de novo para fazer o teste no aplicativo? Eu criei aqui na verdade um array de TMP igual a null. Isso aqui a gente já vai explicar porque que ele vai receber na forma de um array. O resposta, ele vai pegar o valor que vai ser lido pelo JAppChampaign, o que o usuário digitar. E aí no caso, o que eu vou fazer? Ou vou pedir para o usuário digitar o ID, o nome da disciplina e o código numa única vez, uma única tela, que é como se fosse uma tela especificamente desenhada para isso. E depois vou separar esses itens e colocar cada um deles aqui numa posição. E faço uma variável para verificar se ele quer continuar digitando valores ou não. Venho aqui no do, então tenho lá resposta igual ao JAppChampaign, show input dialog. Digite o ID da disciplina, nome e código do curso neste formato. Ou seja, ID barra nome barra código. É o formato que o usuário vai ter que digitar a informação. Aí o que eu vou fazer? Como o TMP é um array, eu vou utilizar o seguinte. Dentro do que ele digitar na resposta, eu vou fazer um split que eu vou separar por aquela barrinha que eu coloquei aqui no formato. Ou seja, a barrinha aqui vai servir para mim como delimitador de string. Aí a gente vê como isso aí vai funcionando. Display, e agora que continuando aqui, o que eu fiz? Declarei um objeto D, que ele cria uma nova disciplina integer. E aí vamos lá. Tudo que vem da tela, aqui na posição 0 da matriz, é um valor inteiro. Desculpa, vai ser sempre como string. Como na minha classe disciplina eu declarei esse atributo como sendo tipo inteiro, eu tenho que utilizar o integer parseInt para fazer a conversão de string para inteiro, antes de fazer a atribuição desse valor. Depois, eu vou pegar a primeira posição, aqui é a posição 1, que é onde está o nome da disciplina, e depois eu vou pegar a posição 2, que é onde tem o código do curso. O código do curso é a mesma coisa do ID. Vem um texto da tela, só que na hora de preencher esses valores para entrar na release tem que ser um convertido para tipo inteiro. A gente utiliza aqui de novo integer e parseInt. Aí o que eu faço? Dentro desse objeto aqui que é chamado disciplinas, que seria a minha coleção de dados, eu vou dar um add nesse objeto aqui. Então o que eu estou fazendo? Eu vou ter uma lista de objetos, onde vou ter agrupados vários objetos na minha lista. E aí por último pergunto, você vai querer continuar assim ou não? Aí dentro do I eu faço continuar. Faço conversão sempre para a letra minúscula, igual a S. Se for sempre igual a S minúsculo, continua. Isso para garantir que eu faço aqui o de lowercase, para garantir que independente de ele ter digitado S maiúsculo ou S minúsculo, sempre vai ser tratado S minúsculo. Ele vai preenchendo o nome das disciplinas. E por final, eu venho aqui e imprimo das disciplinas que foram cadastradas pelo usuário.
Para fazer aqui o acompanhamento, em vez de executar, eu vou acompanhar com debug. Então eu venho aqui, clico aqui com Enter, onde seria o número da linha. Venho aqui na opção, depurar. A execução vai ficar um pouquinho mais lenta, mas vai ajudar a entender melhor o que a gente está definindo. Na hora que ficar verde, significa que parou, então o que acontece? Se eu parar aqui no nome da variável, disciplinas, ele fala que não é uma variável conhecida no contexto atual, ou seja, ela não foi criada. Na hora que eu venho aqui e dou o F8, aparece aqui para mim a Lina, e pode ver, ele aparece o nome de disciplinas como sendo uma coleção de disciplina com tamanho 0. Ele vai criar agora aqui o TMP, está como nulo, porque eu defini tudo como nulo. Resposta vai ficar a mesma coisa, e o S como S minúsculo, seria a minha resposta padrão. Vou agora apresentar a mensagem para o usuário. Aqui. Toma cuidado que às vezes aqui com o debug a tela fica escondida, a gente precisa dar um Alt Tab. Vamos lá, o formato 11 para o ID. Colocar o nome para a disciplina. E colocar um código do curso. Colocar com 3 dígitos. Então o que ele vai fazer? Aqui na resposta ela está com esse formato. 11/programação/111. O que eu vou fazer? Eu vou usar o método split para separar essa string de acordo com a barra. Então eu venho aqui. Pode perceber que aqui o TMP ficou com o valor string e cada parte pegou 11 programação 111, que é justamente o formato que eu tenho aqui nessa linha de baixo. E aí, relembrando, a disciplina ela pede que o primeiro parâmetro, que é o ID, seja um inteiro. A tela me informa uma string, então eu preciso converter através do integer parseInt. O TMP é tipo string, então eu consigo passar direto. E de novo aqui o código é uma string, vem uma string da tela, preciso converter para int. Aqui no caso também consegue ver os valores por aqui. Caso a variável não apareça aqui no watchlist, você consegue também verificar por aqui os valores dela. E aí vamos, vou de novo seguir. Ver como foi criado um objeto D aqui, que é o ID com 11 programação, tudo separadinho do jeito que eu pedi. E agora disciplinas, perceba que é o seguinte, ela está com tamanho 0. Na hora que eu executar o tamanho add, ela vai passar para 1. E me acrescentou aqui a posição 0, programação 111. Continuar? Sim. Continuar aqui com o loop. Então praticamente, deixa eu colocar aqui um break. O que é que vai acontecer? Ele vai fazer de novo sempre a mesma verificação. E pode perceber, cada vez que eu dou um add, essa disciplina ele muda de tamanho. Passou para o 2. Tem aqui o valor. Vamos lá. Terceira disciplina. Criei aqui. Novamente o add. Está com tamanho de 3. E isso sempre começa no tamanho 0. Deixa eu parar o breakpoint aqui no... O programa para aqui na hora de imprimir a mensagem. E deixa eu seguir. Vou colocar mais uma. 44. Agora não vai ver porque não vai mudar, porque eu não estou fazendo passo a passo ali naquela parte do código. Vou imprimir 5 disciplinas.
Continuar, não. Então perceba. O meu arrayzinho aqui está com 4 posições. Sendo que a última é a matéria 55. Então, no caso, esse tipo de array, ele permite que, ou seja, ele tem sempre uma diferença dele. Para esse outro aqui é o seguinte, para essa forma de declaração, ele sempre permite para mim utilizar uma forma dinâmica de você poder trabalhar com esses valores. E outra coisa que ele vai fazer aqui, por exemplo, na hora que eu vou utilizar o comando do for, eu consigo fazer um comando de declaração desse tipo aqui. Esse cara é como se fosse o seguinte: a cada item, ou seja, a cada item do tipo disciplina que está dentro da lista, eu vou pegar os valores que estão aqui. Certo? Então vamos lá. Opa, variáveis. Ele vai criar aqui, na hora que ele passar aqui pelo for, passa aqui o passo a passo, criou a variável d. Ou seja, o que é que ele faz? Ele vai pegar cada item desses aqui e jogar dentro da variável que eu estou definindo aqui. Que nem o caso aqui, ele jogou a variável d, 11, programação 111. Então isso vai fazer com que apareça aqui na tela o 111. Ele vai fazer o mesmo para a segunda disciplina, para a terceira e todas elas que estão cadastradas. Ou seja, ele vai percorrer a lista, independente de ter que fazer controle de tamanho ou não. Normalmente, quando a gente trabalha com a questão do banco de dados, assim, para você poder pegar, armazenar ou ler dados que vêm do banco, ou armazenar informações no banco, esse tipo de array ele acaba sendo bastante útil. Ok? Agora vamos para outra parte da nossa disciplina, que seria o seguinte: cadastrar no aluno essas disciplinas aqui. Então, aqui quais seriam as alterações que eu precisaria fazer? Eu vou vir na classe aluno. Eu já tenho aqui, ele tem o registro, o nome, suas notas, a média, o status. Eu vou declarar aqui um atributo que são as disciplinas que ele cursa. E é a mesma coisa. O aluno ele pode cursar várias matérias na universidade. Disciplinas que ele está cursando. Adicionar importação para o collection. Aqui, na verdade, aqui no caso aqui, quando eu fiz aqui a definição, JChampagne, collection e tudo mais, depois de você digitar o código-fonte, não esquece de fazer a importação das classes para que elas fiquem aqui, o ArrayList, Collection e JChampagne. Ok? Esqueci de mostrar isso aqui naquela parte do vídeo. Se você terminar de copiar aqui o código, ficaria mais ou menos uma coisa assim desse tipo aqui. Com todos esses errinhos aqui porque da falta da classe. Ou você pode vir por aqui adicionando uma por uma as importações. Ou você pode vir por aqui e adicionar aqui, ele já corrige todas as importações que faltam. As importações necessárias são essas três aqui. Vou voltando aqui para o aluno. Então eu já criei aqui a disciplina cursando. E o que eu vou fazer aqui agora? O que eu precisaria fazer aqui? Eu vou definir um construtor onde vai ser passado o nome do aluno, o registro e uma disciplina que ele esteja cursando. Aqui pode perceber que ele pegou em termos de disciplinas. Isso aqui para mim não vai ser tão conveniente no momento. Então vou fazer uma alteração. Aqui eu vou criar um outro construtor, onde ele vai definir apenas registro e nome. E aí eu vou fazer o seguinte. Em vez de utilizar esse construtor aqui em cima, eu vou
Agora define o método getSet aqui embaixo, para manter a sequência lá dos atributos. Um collection, onde ele passa todas as disciplinas que o aluno está cursando. Mas eu também posso fazer o seguinte. Eu posso definir uma a uma. Vou aqui dar um add da disciplina D. Aqui no caso ele já sai uma lista inteira montada. E aqui no caso eu passo disciplina a disciplina. Vamos ver aqui. Pode perceber uma coisa. Agora o NetBeans está reclamando aqui de um erro. Através aqui no ícone. É pelo seguinte motivo. Na hora que você cria um construtor, ele está falando que não tem um construtor padrão aqui para ser criado. Como eu não vou mexer com esse cara aqui agora, vai ser mais fácil eu criar aqui um construtor padrão para a classe. Então, vamos lá, meu construtor padrão seria isso aqui, public, aluno, abre e fecha sem nada. Eu não preciso, que eu não quero que ele tenha nenhum tipo de valor, isso vai ficar tudo sempre como nulo. Ok? Então vamos lá. Essas aqui são as disciplinas que estão cadastradas pro usuário. O que é que a gente precisaria fazer? Agora aqui é montar um esquema aqui para ele, que no caso aqui assim, ele já tem a lista das disciplinas que são montadas. Eu seria apenas colocar um esquema para ele. Ele pode selecionar as disciplinas que eles são definidos e fazer com que o usuário se matricule nelas. Bom, agora então o que a gente acabou fazendo aqui. Aquelas partes que a gente tinha o system.println fazendo a formatação da mensagem, eu troquei para a declaração aqui do string message e uma formatação de mensagem que eu vou depois apresentar na tela. A sequência. Eu aproveitei aqui a resposta para digitar o ID e o nome do aluno, separado por barra, fiz aquela mesma coisa do split para preencher, a mesma coisa usando TMP. Depois o que eu faço? Nessa linha aqui no JOptionPane, eu vou aproveitar para ele digitar os IDs separados por vírgulas e formatar aqui, colocar aquela mensagem que eu formatei. E aí cada valor que ele vai pedir para ele colocar como vírgula e separado aqui por vírgula, ou seja, que ele digitar vai ser ali a formatação. Aí depois o que eu fiz? Para cada... Vou verificar em todas as opções que ele digitou. Eu vou verificar qual é o código que está dentro daquela opção 1, 2, 3 na lista que ele foi mantido. Aqui eu vou utilizar o for para verificar. Para cada disciplina que tem na lista, ele vai procurar o código da disciplina e adicionar a disciplina. Terminando o break, ele sai desse for, vai continuar na próxima linha e vai seguindo. Terminar de fazer a busca, ele vai ter a lista montada e vai fazer o seguinte. Ele vai imprimir o nome do aluno, falando que ele se matriculou nessas seguintes matérias. E aqui o que eu faço? Como dentro do aluno ele já tem uma lista de disciplinas que ele está matriculado, que ele vai estar cursando, ele vai ter aqui disciplina D, aluno, get disciplinas cursando, systemout.println, get ID, nome, vai imprimir essa relação. Vamos aqui executar então. Disciplina 1. Colocar o código só para não ter problema. 2. Disciplina 2, 2. Sim. 3. Disciplina 3. 4. Disciplina 4. Opa. Deixa eu colocar aqui a barra. Sim. 5. Disciplina 5 barra 5.
Não vou continuar. Eu vou digitar aqui um código do aluno. O nome dele. Marcos. Vou falar que ele está cadastrando 1, 4 e 3. Opa, null pointer exception. No pointer exception, normalmente ele fala o objeto não existe, a variável está com valor nulo. E é nessa situação aqui. É dentro do método adicionar disciplina, na linha Java 96. Se eu clicar aqui, ele já joga. E aqui a gente deve ter feito um erro de vídeo estagiário. Deixa eu ver aqui. Pois é, pessoas experientes também cometem erros de estagiário. Vamos ver. Aqui que está acontecendo é o seguinte. Na hora que eu fiz aqui, agora eu toquei. Quando eu fiz criamos o construtor, eu esqueci de inicializar a disciplina. Já fiz aqui o import do arraylist. Está definido ali em cima, tanto o arraylist quanto a variável. Vamos ver agora o que acontece. Disciplina 1, sim, 2. Disciplina 2. Opa, não posso esquecer aqui da barra, senão vai dar erro no aplicativo. Porque ele está esperando que venha essas 3 informações. 4. Disciplina 4, continuar sim. Disciplina 5, 5. Continuar não. Vamos lá o nome de um aluno. Joana. Vou falar que ele está matriculando 1, 2 e 4. Pelo menos 3 disciplinas que a gente tinha feito no curso. No exercício. Aqui é só lembrar o seguinte. Ele não está consistindo se foram cadastradas 3 ou não. Estou colocando porque é uma ok. E está aqui. O aluno Joana se matriculou nas seguintes disciplinas. 1, 2 e 4. Se eu fizesse isso com 5, 6 para outras disciplinas, também faria a mesma coisa. Variando, tá legal? Então isso aqui já é a primeira preparação que a gente tem para poder lidar com o banco de dados. Agora, na próxima vídeo, a gente vai ver como cadastrar esses dados do aluno num sistema de banco de dados. Inclusive, a gente vai ter que talvez aqui criar uma classe para notas, ok? Abraços, até a próxima.